E o Corinthians fechou o primeiro semestre de 2025 com um enorme prejuízo. Vídeo de hoje do canal do Nicola te passa todos os números e fala também sobre a apresentação de Andréas Pereira, que precisou responder, por exemplo, sobre aquela falha no jogo entre Flamengo e Palmeiras na final da Libertadores. Te atualizo sobre Luan, volante que pertence ao São Paulo. Ele deu um depoimento muito forte, falando sobre depressão a uma revista. Para completar, o Flamengo tirando o sarro do Vasco, tudo sobre Cruzeiro e Atlético, o grande clássico da noite dessa quinta-feira. Tem também novidade envolvendo Bilal Brahimi, reforço do Santos. Isso sem falar das últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Queria pedir para você deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações e contar que felizmente o palpitão do Nicola da quarta-feira bateu. Havia sugerido que você fosse na vitória do Corinthians contra o Atlético Paranaense poupando titular e se o resultado aconteceu até que com relativa facilidade. O palpitão do Nicola dessa quinta-feira precisa da vitória do Botafogo contra o Vasco e também que no confronto entre Cruzeiro e Atlético a gente tenha pelo menos 2 cartões para cada um dos times. Vale amarelo, vale vermelho, o importante é que Cruzeiro e Atlético colecionem cada pelo menos 2 cartões. Se essas condições da vitória do Botafogo e esses cartões acontecerem, consigo uma odd de 2,31. E o melhor vem agora, na mais antiga parceira do canal do Nicola. Tô deixando um link no comentário fixo na descrição do vídeo. Você vai clicar lá, fazer seu cadastro e automaticamente esse bilhete já aparece pronto para você ter sua vida facilitada. Bora se divertir comigo, combinado? Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias para contar que um grupo de conselheiros do Inter tem pressionado a diretoria. A ideia é que o Internacional se posicione cobrando da CBF e do STJD o reconhecimento do Inter como campeão brasileiro de 2005. Você vai lembrar, esse campeonato ficou manchado por conta dos jogos anulados de Edilson Pereira de Carvalho no episódio da máfia do apito. Já a UEFA anunciou a final da Champions League da temporada 26-27. O jogo acontece no estádio do Atlético de Madrid, o Wanda Metropolitano. Para completar, registrar que a seleção uruguaia já sabe seus 2 próximos confrontos preparatórios para a Copa do Mundo e a seleção uruguaia interessa aos times brasileiros, até porque vários jogadores uruguaios da seleção atuam por aqui. O Uruguai enfrenta a República Dominicana no dia 10 de outubro e o Uzbequistão no dia 13 de outubro, ambos amistosos na Malásia. Quero falar agora sobre o mais novo reforço do Santos. A qualquer momento o Peixe vai anunciar Bilal Brahimi, atacante argelino de 25 anos de idade, 1,83 m de altura e, ao que consta, um salário bem alto. Não acredita? Então saiba que o Bilal já pediu a seu empresário que procurasse corretores em Santos em busca de uma casa por mais ou menos 50 mil reais por mês. Esse é o preço do aluguel que o Bilal Brahimi está disposto a pagar. Fui consultar uma pessoa que tem relação com atletas do Santos para entender o que é possível conseguir com 50 mil reais por mês de aluguel na cidade. E dá para dizer que só as casas de mais alto padrão vão alcançar esse status. O Soteldo, que recentemente trocou o Santos pelo Fluminense, morava numa casa com um pacote fechado de aluguel, condomínio e tudo, por 65 mil reais por mês. Nessa casa fica no Morro Santa Terezinha. O Soteldo era vizinho do Neymar e tinha uma das vistas mais bonitas da Baixada Santista. David, ex-atacante do Santos, hoje aposentado, ele é dono de uma cobertura de frente para o mar, no bairro da Ponta da Praia. E ele costuma alugar essa cobertura para atletas e funcionários do Santos. O Cuca e o Morello já moraram por lá. O David costuma cobrar 50 mil reais por mês de aluguel. Só para vocês entenderem o padrão ao qual o Bilal Brahimi está se submetendo. O jogador que estava na 2ª e 3ª divisão do futebol francês também teve uma passagem recente pelo futebol belga. Depois dizem que o futebol brasileiro não é uma maravilha. Quero te trazer todos os detalhes para Cruzeiro e Atlético, o grande clássico da noite dessa quinta-feira, partida marcada pro Mineirão. E aqui que vem a primeira curiosidade. O Cruzeiro tem jogado no Mineirão seu estádio desde que o Galo construiu a Arena MRV, mas em sua casa o Cruzeiro não se dá bem contra o Atlético. Já se vão 4 anos sem vencer o grande rival no estádio. A última vitória aconteceu em abril de 2021, 1-0 pelo Campeonato Mineiro. Desde então, 8 partidas com 5 derrotas e 3 empates. Por outro lado, na Arena MRV, o Cruzeiro tem um retrospecto melhor do que o Atlético. Desde que a Arena foi inaugurada, foram 5 jogos com 3 vitórias cruzeirenses.
E o jejum do Cruzeiro no Mineirão contra o Atlético é ainda maior se a gente contabilizar apenas competições nacionais. Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, o Cruzeiro não vence o Galo desde julho de 2019, 3-0 na oportunidade, em jogo válido pelas quartas de final da Copa do Brasil, como na noite dessa quinta-feira. Vencedor desse confronto, nessa noite, garante R$ 9.900.000 de prêmio prometido pela CBF aos times que chegarem às semifinais. Só para completar, registrar que Cruzeiro e Atlético já se enfrentaram 4 vezes nessa temporada. Uma vitória para o Cruzeiro, uma vitória para o Atlético, ambas por 2-0. E 2 empates, todos os empates em 0-0, marcados por muitos cartões amarelos. Quero falar agora sobre o Fluminense, o verdadeiro rei dos mata-matas no futebol brasileiro. Não acredita? Trago números. O Fluminense acaba de garantir classificação para as semifinais da Copa do Brasil. Também está garantido nas quartas de final da Sul-Americana. E foi o brasileiro que mais conseguiu ir longe na Copa do Mundo de Clubes, chegando até as semifinais. Nos confrontos de mata-mata em 2025, o Fluminense tem 9 vitórias. Ele eliminou 9 times e caiu apenas 2 vezes. As 2 eliminações para o Flamengo na final do Campeonato Carioca e para o Chelsea na semifinal da Copa do Mundo de Clubes. Bora especular ou explicar o desempenho do Fluminense em cada uma das competições. No Campeonato Carioca foram 2 mata-matas, eliminou Volta Redonda na semifinal e cai para o Flamengo na grande decisão. Na Copa do Brasil, 5 mata-matas e 5 triunfos contra Águia, Caxias, Aparecidense, Internacional e Bahia. Na Sul-Americana, um único mata-mata e vitória contra o América de Cali. Na Copa do Mundo de Clubes foram 3 eliminatórias. Passou pela Inter de Milão, pelo Al Hilal e acabou caindo para o Chelsea. Gostaria que você usasse o espaço para comentário para dizer se você se surpreende com o desempenho tão positivo do Fluminense, mesmo depois da saída do principal jogador do time, o John Arias. Quero te contar agora que o Flamengo ironizou nas redes sociais o seu grande rival, o Vasco da Gama. E ao que parece, nem havia tanto motivo assim, ou você pensa diferente. Bora explicar o que aconteceu. O Vasco, como vários clubes de futebol no país, esperou a chegada da quinta-feira para anunciar nas suas redes sociais o jogo contra o Botafogo. Partida de volta das quartas de final da Copa do Brasil, na ida empate 1-1 em São Januário. Agora o Vasco precisa vencer o Botafogo no tempo normal ou empatar e vencer nos pênaltis para passar às semifinais. Pois bem, o Vasco usou suas redes sociais para escrever o seguinte, abre aspas, é dia de Vasco pela Copa do Brasil, por nós, pelos nossos, pelo Vasco, juntos somos mais fortes. E essas últimas frases não repercutiram bem e fizeram com que o Flamengo, em sua conta oficial, respondesse à postagem do Vasco da seguinte maneira, abre aspas, não sei se vocês perceberam, mas tem alguém querendo ser eu, kkkk. É óbvio que a partir dessa posição do Flamengo, a rede social veio abaixo, com centenas, milhares de manifestações, de rubro-negros zoando vascaínos, de cruz-maltinos tentando tirar sarro do Flamengo, enfim, um verdadeiro caos nas redes sociais. Acho tudo absolutamente normal, não vejo nada de errado nisso. Enquanto houver respeito e não descambar para violência, está tudo certo. E queria usar esse momento para perguntar para você se o Vasco tem chance de eliminar o Botafogo e se tem, qual é a chance de 0 a 10. Use o espaço para comentário para fazer sua previsão a respeito do confronto entre times do Rio. O vencedor desse duelo enfrenta o Fluminense na semifinal. O que dá para cravar é que teremos um time do Rio de Janeiro na final da Copa do Brasil. Bora falar sobre assunto sério. O volante Luan, do São Paulo, fez um depoimento muito forte à revista The Players Tribune, que costuma ouvir jogadores em relatos grandes e importantes. O Luan vem convivendo com uma série de dificuldades para jogar no seu time do coração, o São Paulo. Primeiro ele teve uma lesão, depois foi emprestado para o Vitória, volta sem ser utilizado, chegou a ficar afastado, e ele descreve alguns desses momentos nessa entrevista. Vou abrir aspas para o Luan. E eu ligava para o Carlos Belmonte, diretor de futebol, e pedia para pelo menos fazer a pré-temporada. Esperava o Zubeldia nos corredores e implorava uma oportunidade de treinar com o time. Passava muito tempo sozinho, no meu quarto em casa, fazendo lista de jogadores que sofreram lesões graves, mas deram a volta por cima, como Zico, Ronaldo, Beckham, Ibrahimovic e Neymar. E eu tinha me recuperado e podia jogar em alto nível. Só que o medo de ser emprestado ou vendido e nunca mais jogar pelo São Paulo acabava comigo. Teve um dia da semana em que eu estava assistindo a um jogo nosso pelo Paulista na televisão e surtei. Uma angústia insuportável. Então, assim que a partida acabou, comecei a ligar e mandar mensagem para os meus companheiros que tinham acabado de jogar.
Não lembro exatamente o que falei ou escrevi, mas deve ter sido algo preocupante, porque os caras foram lá em casa naquela mesma noite. O Luciano, o Jandrei, o Alan Franco e o Alisson. E sabe o que eu fiz? Não os recebi. Me tranquei no porão e não saí para falar com eles. Lá de dentro, soluçando de tanto chorar, eu pedia para eles serem campeões. Senti uma vergonha enorme. Não por aquela cena deprimente, mas por não jogar, não desfrutar do dia a dia com meus companheiros, não poder ajudá-los em campo e não saber como me livrar daquela impressão de que o mundo inteiro estava contra mim. E aí o Luan completa dizendo: foi quando decidi procurar ajuda e comecei a fazer terapia. Sozinho, dificilmente eu sairia do meu porão e tem sido bom para mim. O que você pensa sobre esse depoimento? Use o espaço para comentário. Eu acho a reflexão importante porque a gente tende a achar que jogador de futebol ganha salários altos, é reconhecido, tem fama, enfim, que não tem problemas. E ao que parece, cada dia mais são outros exemplos que pintam das dificuldades mesmo para caras bem-sucedidos como eles. Bora falar agora sobre a apresentação de Andréas Pereira no Palmeiras. O novo reforço alviverde, enfim, falou como jogador do Verdão e ganhou a camisa 8 da presidente Leila Pereira. A primeira declaração do Andréas, abre aspas: estou um pouco ansioso. Cheguei aqui, já fui para a seleção, não vejo a hora de estar em campo. A tendência é que o Andréas ganhe seus primeiros minutos com a camisa do Palmeiras no confronto contra o Internacional no final de semana pelo Campeonato Brasileiro. O meio-campista também se mostrou surpreso com todo o engajamento do torcedor do Palmeiras na tentativa de fazê-lo virar jogador alviverde algumas semanas atrás. Ele disse, abre aspas: foi muito importante o carinho que eu e minha família recebemos. Teve mensagem para meus pais, para meus tios, enfim, foram diversas mensagens. Do mesmo jeito que os torcedores estavam pedindo o anúncio da minha contratação, eu também andei bastante angustiado e preocupado, perguntando quando é que iriam me anunciar, disse o Andréas, se referindo a alguns dias atrás, naquele momento em que já se sabia do acerto, mas nada de o Palmeiras oficializar a contratação. Óbvio que o Andréas Pereira foi perguntado sobre aquele lance em que ele vestia a camisa do Flamengo, errou um passe e permitiu que o Daverson fizesse o gol do título do Palmeiras na Libertadores justamente contra o Flamengo. O Andréas minimizou o episódio, dizendo que faz parte do passado, que ele entende as provocações, gozações e discursos nas redes sociais, mas que o foco dele vai estar sempre dentro de campo, para ser um jogador cada dia melhor, um ser humano também, e se dedicando exclusivamente ao Palmeiras. Disse, realizado por vestir a camisa do Palmeiras, é o maior contrato que ele já teve com o clube brasileiro. Quando veio ao Flamengo, veio por empréstimo, e o Andréas está super animado e otimista de que pode ter uma temporada bastante legal com o seu novo clube. Quero fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians e te explicar em detalhes o que significam os resultados negativos apresentados pelo Timão do ponto de vista financeiro nos primeiros 6 meses do ano. O Corinthians divulgou seu balancete de janeiro a junho, em que se registrou um prejuízo de 60 milhões e 200 mil reais, ou seja, as receitas não foram capazes de cobrir as despesas em mais de 60 milhões de reais. E olha que o Timão havia previsto no seu orçamento um lucro de 2 milhões e 300 mil para esse período. A verdade é que as receitas foram de 380 milhões de reais, só que as despesas líquidas ultrapassaram 424 milhões de reais. Queria descrever quanto o Corinthians faturou com alguns dos seus principais itens. Foram 174 milhões com direitos de transmissão, 96 milhões com patrocínio, 63 milhões com bilheteria, 47 milhões com receitas na marca, além de 17 milhões de reais com sócio torcedor. A dívida bruta do Timão também cresceu. Ao fim do primeiro semestre de 2025, Corinthians devia 2 bilhões 637 milhões de reais, um crescimento de 69 milhões ao longo dos 9 primeiros meses do ano. Isso equivale a dizer que o Corinthians registrou um prejuízo superior a 10... prejuízo não. O Corinthians registrou um aumento da sua dívida superior a 10 milhões de reais por mês, tá? A dívida na virada do ano era de 2 bilhões 568 milhões de reais. Só para completar, registrar que desses 2,6 bi que o Corinthians deve, 1 bilhão 962 milhões são dívidas do clube e o restante 675 milhões de dívidas com o estádio. E você, qual o futuro? O que pensa para que o Corinthians possa sair desse buraco? É SAF? É ter alguém organizado? Sério?
use o espaço para comentário e justifique a sua opinião, beleza? Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau!